E aí, beleza, pessoal? Aqui é o Toshimi para mais um vídeo com vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar minha experiência com 3 diferentes tipos de tutores vivos: a Leucena, Gliricidia e a Moringa oleífera. Na cultura da pitaia do maracujá, pode ser feita a substituição de alguns tutores, palanques, por plantas vivas. E algumas dessas plantas se encaixam nesse perfil. Eu vou falar sobre as sementes e as qualidades de cada uma. A começar pela Leucena. A Leucena é mais conhecida. Ela é uma planta muito encontrada em beira de estrada. Tem muitos lugares que tem essas plantas. Você, na época certa, você vê essas bagens na beira da estrada. E olha só, não solta fácil. Essas aqui já estão maduras. Olha só como solta fácil. Às vezes até você, na hora de colher, você consegue separar elas. As bagens são verdes, ficam marrons quando estão para madurar. E dá para sentir que a casca fica quebradiça, a casca da bage, quando elas estão maduras. E essas são as sementes pequenas, bem escuras, marrom. Só essa verdinha que não está granada ainda. E essa aqui é a semente da Leucena. Essa aqui já é a Gliricidia. A Gliricidia é um pouquinho mais difícil de encontrar. Essas sementes não são produzidas aqui, tanto essa quanto a Moringa ainda foram compradas ou ganhadas aqui em maior quantidade. E por último, Moringa oleífera. Moringa oleífera que já tem estudos a respeito até mesmo que é benéfico para a saúde, mas a Anvisa temporariamente proibiu a venda como produto alimentício para humanos, mas pode ser servido para animais, galinha, porcos, entre outros, assim como as outras demais. Porém, é o que tem trabalhos mais adiantados a esse respeito e é a única que serve para alimentação humana. Vamos falar aqui de algumas características, tanto para fruticultura, como tutor para pitaia, para maracujá, manejo agroflorestal, agrofloresta, alimentação de animais, pasto apícola. Então vamos começar aqui pelo crescimento. As 3, considerando o plantio por semente, né? As 3 têm um crescimento interessante, porém a Leucena ela tem um crescimento mais lento, apesar de ela produzir uma madeira de melhor qualidade que pode ser cortada e tratada e usada como palanque. Um amigo meu já tratou essa madeira de Leucena e teve um bom resultado como palanque para divisão de piquetes na propriedade dele. A Gliricidia ela tem um crescimento já mais rápido que a Leucena, porém ela já não produz uma madeira tão dura. Pode ser utilizada como cerca também para divisão de piquetes dentro da propriedade, para quem tem gado, servindo também de produção de ração, já que tem que ser vivo, porque depois de cortada a durabilidade dela é muito baixa. E a Moringa oleífera tem um crescimento muito alto. Para tutor é muito interessante, porque plantada de semente ela tem um desenvolvimento muito rápido. Então logo ela atinge a bitola suficiente para suportar o peso de uma planta de pitaia, por exemplo. Mas a madeira dela é muito mole, então precisa de um manejo diferenciado. A estaquia da Leucena, já fiz teste aqui na propriedade. Se não tiver condição climática muito severa, como teve nesses últimos tempos, o pegamento é muito bom. Se for uma área sombreada, muito melhor. Então a Leucena ela pode sim ser utilizada, reproduzida por estaquia. Gliricidia ela pode ser reproduzida por estaquia, né? Até a Embrapa faz a orientação desse tipo de multiplicação. Porém, esse é um ponto fraco da Moringa oleífera, que ela não permite esse tipo de multiplicação. Então, caso tenha disponibilidade de estaca, esse aqui seria uma desvantagem para a Moringa. Se for por semente, aí vai de cada um avaliar
melhor qualidade. As três são ótimas fontes de adubo, de matéria seca para adubação, principalmente manejo de agrofloresta, onde a intenção é produção de matéria orgânica para alimentar o solo, a ciclagem de nutrientes. Nisso aqui as três, cada uma com as suas características. Acredito que a Leucena e a Glyricidea levem um pouco mais de vantagem. Mesmo assim, ambas suportam a poda drástica e tem um rápido rebrotamento. A questão de pasto apícola, apesar de a Leucena sempre apresentar flores, eu não vi concentração de abelhas nela. A Glyricidea, eu não vi flor dela pessoalmente ainda. Tinha plantas que eu acredito que iam florir logo, mas a geada matou parcialmente, né? Então vai demorar, mas eu vi algumas fotos. A florada dela é muito bonita. Mas como pasto, se o interesse for formação, melhoria do pasto apícola, nisso aí a moringa oleífera dá um show. A moringa oleífera tem um crescimento muito rápido, ela tem uma precocidade muito grande, então com pouco tempo ela já está produzindo flores e alimentando as abelhas. Manejo agroflorestal, acredito que ambas as três elas se adaptam bem. Elas têm um crescimento, cada uma ao seu modo, ao seu tempo. Tudo depende do manejo que você vai fazer. Acredito que trabalhando com as três juntas seja melhor para a agricultura de abundância. Para a cerca, como eu disse, Leucena, ela produz uma madeira mais dura que pode ser tratada ou pode ser utilizada viva. A Glyricidea pode ser multiplicada por estaca e permite isso. Já se for para animal de grande porte, a moringa tem uma madeira muito mole e não seria interessante. E também não é interessante manter a área, se for uma área de pastejo de gado, por exemplo, manter a área isolada até a moringa atingir seu tamanho, seria atingir seu tamanho ideal, uma bitola para cerca. Questão de ração, as três são boas fontes nutricionais. Eu não tenho aqui dados para avaliar tanta produtividade de cada uma, mas as três são muito boas. Um fato que pode mudar aqui o meu planejamento foi a respeito de geada, resistência à geada. Já tinha visto em algumas áreas de baixada que a Leucena ela tolera bem a geada. Nós tivemos geadas acima da média esse ano aqui na região e a Leucena foi bem, apenas pequenas queimaduras, mas coisa leve, sem muita interferência. A moringa, algumas plantas de moringa tinham sido podadas um pouco antes da geada. Mesmo assim, as que foram podadas, que não foram podadas, elas mantêm um desenvolvimento normal, não teve alteração nenhuma. Agora, a Glyricidea tem um sério problema com geada. Se a intenção for utilizar ela na sua propriedade, avalie bem a questão climática, onde é suscetível a geada, onde não é. Porque muitas das minhas plantas, algumas em áreas não tão baixas assim, algumas morreram e algumas estão brotando bem rente ao solo. Se for para uso como agrofloresta, talvez não seja tanto problema assim. Se for uma geada não muito forte, ela vai rebrotar e vai produzir matéria orgânica da mesma forma. Mas se for como tutor para pitaia ou maracujá, você vai perder a planta quando ela atinge seu tamanho ideal, pela baixa resistência ao frio. Pelo que eu vi aqui, a seca, as três têm uma boa tolerância, então seria interessante se a região permitir até ter as três. Bom pessoal, isso aqui é um pouco da minha experiência aqui com tutores vivos e com essas plantas, né, Leucena, moringa e Glyricidea, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem algumas plantas já em campo e nos próximos vídeos eu gostaria de comentar mais sobre isso, mostrar mais detalhadamente cada uma delas e os diferentes usos. Então beleza pessoal, quem tiver interesse aí, acompanha no nosso canal, que eu sempre vou estar postando mais sobre o assunto e assuntos diversos também.
Beleza, então? Valeu, obrigado pela atenção, até mais.